E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de magnetismo que diz o seguinte: no mundo existe uma grande variedade de elementos químicos metálicos cujas propriedades físicas e químicas são similares ou bastante distintas. Comumente, os metais são separados em dois grandes grupos: os ferrosos, compostos por ferro, e os não ferrosos, ausência de ferro. O primeiro grupo é considerado magnético, enquanto que o segundo não. Desta forma, uma maneira eficiente e rápida para fazer a separação desses elementos é pela utilização de eletroímãs, que são dispositivos que atraem apenas os metais ferromagnéticos. Considere as quatro barras QR, ST, UV e WX, aparentemente idênticas. Verifica-se experimentalmente que Q atrai T, repele U e atrai W. R repele V, atrai T e atrai W. Então a gente tem essa composição aqui. A questão me diz que eles são aparentemente idênticas, né? Ou seja, olhando elas parecem a mesma coisa, mas justamente não quer dizer que elas sejam. Então isso é um detalhe sutil da questão. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. A questão faz uma introdução que, na verdade, é só para fazer uma introdução mesmo, não tem muito a ver com a questão, porque ela fala de materiais não ferromagnéticos e tal, e aqui basicamente a gente está trabalhando com situações que são ímãs e corpos que são ferromagnéticos, mas não são ímãs. Mas antes vamos entender como é que funciona esse negócio de atração ou repulsão, né? Quando é que eu vou ter a atração ou a repulsão? Olha só. Repulsão, quando é que eu vou ter? Deixa eu só salvar isso aqui primeiro. Copiar, porque eu vou precisar depois. Repulsão, quando é que eu vou ter? Então, repulsão. Eu vou ter justamente quando eu tiver corpos magnetizados com o mesmo polo voltado um para o outro. Então, norte com norte repele, sul com sul também repele. Agora, a atração eu vou ter somente quando corpos magnetizados estiverem com polos opostos um para o outro, no caso norte com sul, mas não é o único caso. Por quê? Porque eu posso ter a atração de um corpo magnetizado e um corpo não magnetizado. No caso, né, aqui da esquerda eu tenho um ímã e na direita eu tenho um pedaço de ferro. Um corpo ferromagnético, mas não magnetizado. Ele também vai ser atraído. E digo mais, né? Se eu pegar e inverter o ímã, né? Como assim? Botar o norte desse lado e o sul desse lado e aproximar também do corpo ferromagnético, também vai ocorrer a atração. Então é isso, a atração eu posso ter com um corpo magnético e o outro também, com polos opostos, ou um corpo magnético e o outro não. E essa questão eu precisava ter isso em mente, para poder justamente responder. Agora que a gente entendeu isso, vamos montar aqui a situação que a questão me trouxe. Deixa eu só botar isso aqui mais próximo. E aí a questão me mostra uma sequência de situações de atração e repulsão. Eu vou duplicar isso aqui, para a gente justamente poder analisar ali os casos, né? Isso aqui eu também vou duplicar. Beleza. Então como é que funciona? Na primeira situação ali que eu destaquei de vermelho, a questão me diz assim, ó. Deixa eu botar as letras aqui. A questão me diz o seguinte, ó. Q atrai T, repele U e atrai W. Vamos botar essas barras então. Q, RQ, eu vou botar aqui desse lado, ó, RQ e RQ. Ah, professor, tu fez errado, é QR. Não, eu só inverti para botar perto das barras, como se eu tivesse girado a barra, né? Então, quando eu boto Q com T, eu tenho uma atração. Q com U, uma repulsão, e Q com W, uma atração, tá? Lembrando que a barra T do outro lado é o S, a barra do outro lado é o V e a barra W do outro lado é o X. Então, vamos lá. Quando eu olho essa situação, eu percebo que aqui a questão me fala que atrai, Q com T atrai, Q com U repele e Q com W atrai. Perfeito.
Vamos montar outra situação antes da gente fazer qualquer conclusão. Aí a questão agora inverte a barra, aí bota o R voltado para as outras barras, né? Então fica aqui, ó, QR, QR e QR. E faz a mesma coisa, né? Só que agora QR com V, R com V, R com T e R com W. Lembrando, né, que se a gente tem V do outro lado tem que ter o U, T é com S e W é com X. Perfeito. O que a questão observa ali, segundo o que ele me falou, que quando eu boto R com V repele, então aqui nós temos uma repulsão, R com T atrai, atração, e R com W atrai também. O que acontece nessa questão? Vamos primeiro olhar a parte que eu destaquei em vermelho. O que a pessoa vai lá e faz? A pessoa olhando a questão, ela vai entender que se ocorre atração entre Q e T, então eles têm polos opostos. Se ocorre atração entre Q e W, eles têm polos opostos. E se ocorre repulsão entre Q e U, eles têm polos iguais. E ela vai definir isso como verdade. E aí a pessoa esquece na hora de fazer a questão disso aqui que eu destaquei, ó. Que eu também posso ter atração com corpos não imantados. Então a gente tem que se ligar que quando a gente vê a atração, a gente não tem certeza se os dois corpos estão magnetizados. Esse é o ponto. A única coisa que nos dá certeza é a repulsão. Mas vamos fazer o seguinte, quando a gente olha então essa parte aqui, ó, essa situação aqui, ó, a do meio, né? A gente vê que os dois corpos estão se repelindo. Então aqui a gente tem certeza que as duas barras RQ e UV estão magnetizadas. Repulsão é certeza. Aí agora a gente só vai chutar. Vamos chutar, né? Vamos inventar aqui só para a gente poder organizar que o Q ele representa o polo norte. Quando o Q se aproxima do U, ocorre a repulsão. Então, se o Q é norte, o U também tem que ser norte. Logo, olha só, logo a gente sabe que o R tem que ser sul e o V também tem que ser sul. Perfeito. Isso a gente tem certeza. Q e R representam, né, polos de um ímã, U e V também. Agora vamos olhar as outras situações. Se a gente está supondo que o Q é um norte, né, a gente tem certeza que o Q é um polo magnético, mas estamos supondo que é um norte, só para facilitar, e que o R é um sul, vamos usar isso em todo o resto da questão. Então, em todos os outros experimentos, eu estou supondo assim, porque eu tenho certeza que a barra QR é um ímã, por causa da repulsão. A barra UV também é um ímã, né? A gente tem certeza, e pelo que a gente concluiu, o polo U é um norte e o polo V é um sul. Perfeito. Então a gente tem a certeza disso. Agora na atração, lembra, a gente não tem certeza, e aí que vem o detalhe, ó. Quando a gente analisa as outras situações, ó, o que a gente percebe? Aqui bate a informação, ó. Aqui dá certinho. Como assim, senhor? R com V se repele, a questão fala isso, né? R com V se repele, aqui a questão comentou isso, e bate, porque R a gente deduz que é um sul e V também, então repele, perfeito, né? Tudo certinho. Só que quando a gente olha a barra ST e a barra WX, olha o problema. Porque, olhando essa situação, deixa eu pegar aqui o marca-texto, isso. Quando eu digo que Q atrai o lado T, qual é a lógica? Para atrair, o T tem que ser um sul, seguindo essa mecânica que a gente criou. E o S tem que ser um norte, né? Mas enfim, o T tem que ser um sul. A mesma coisa o W. O W, como ele é atraído pelo Q desse lado, ele tem que ser um sul também. Perfeito. Só que olha o problema que dá quando tu olha para o outro lado. Tu tem certeza que o polo R, né, o lado R, ele é oposto ao Q. A gente já definiu isso. Mas a questão me diz que quando eu aproximo o R do T, eu também tenho atração. E isso me dá a dedução de que T tem que ser oposto a R, ou seja, nesse caso o T seria norte. E o R é a mesma coisa com o W, né? Ocorre a atração e nesse caso o W teria que ser norte também. E aí a gente tem um problema. Como que o T e o W vão ser norte e sul ao mesmo tempo, né? Ah, para um é norte, para outro sul. Não existe isso, né?
Não tem como um polo de um ímã se comportar como norte de um jeito, né, no momento, e depois se comportar como sul. Ah, só estou entendendo o problema. Então, qual a única explicação? A única explicação para isso tudo é que, na verdade, o W e o T não fazem parte de um ímã, tá? O W e o T, eles fazem parte de uma barra não magnetizada, né? Uma barra que não é um ímã. Então, olhando as alternativas, qual a resposta que define certinho o que a gente viu? Ó? Somente ímãs, a gente tem ali QR e UV. QR e UV são ímãs, a alternativa B, então, é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.